Alô? Um, dois, testando. Um, dois, testando. Tá falando aí, Douglas? Aqui tá registrando. No nosso tá gravando com som? Um, dois, testando. Teste, um, dois. Um, dois, testando. Teste. Um, dois. Tá, o problema tá no link que faz upload do som para a página do Facebook, é isso, né? Tá, mas aqui a gravação interna está sendo feita perfeita. Podemos dar continuidade e depois a gente disponibiliza na íntegra o vídeo contendo o som. Gostaria de convidar os senhores vereadores que gostariam de fazer uso da palavra para dirigir-se até a tribuna. Senhor vereador Douglas, gostaria? Está saindo o som? Que legal. Vamos adiante. Maurício? Carlos? Carlinhos? Valdirene? Rose? João? Ah, pois bem, feitas essas considerações, eu acho importante que seja dito, né, pela população as reivindicações. Nós estamos aqui o prefeito, né, a maioria da Câmara de Vereadores aqui está presente. Tenho certeza que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, a gente vai considerar e levar em conta na execução para o próximo ano. Alguns dos presentes, além daqueles que se inscreveram, gostariam de fazer uso da palavra? Sim, senhor. O senhor tem 5 minutos. Eu não vou perguntar nem se o senhor é eleitor aqui, porque o senhor foi candidato, né? Então, por favor, se identifique e fale o assunto que o senhor gostaria. O senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Vários amigos aqui, né? Amigão prefeito, os amigos que estão aqui à direita, à esquerda. Boa noite a todos. Cara, subiu aqui, fica nervoso também, viu? Fica tranquilo, fica tranquilo. Queria deixar umas palavras para vocês aqui entender, né? Queria deixar alguns pontos que a cidade precisa ser vista, né, sobre o campo de agulha. Uma menina falou que a agulha está carente e realmente precisa de uma atenção maior lá, né, em alguns pontos lá, inclusive na saúde. Eu não sei o motivo também de a saúde funcionar só de dia lá, né? À noite lá fecha tudo, né? Poderia também dar uma atenção sobre essa área aí. E em Fernando Preste, eu gostaria de saber, né, também sobre o dia do Evangelho, né? Estamos aí ao vivo é STV. Agora é as Alô? Som. Vamos lá, comecei. Você tem 5 minutos. Eu acho que
Som? Manda bala. Tá ok. Aí. E sobre o dia do Evangelho, né? Eu sou evangélico, então, assim, gostaria que vocês dessem uma pauta sobre isso aí, tá? Em alguma cidade fala Praça da Bíblia, né? Aí vocês ficam à vontade, tem um dia do Evangelho, acho que a gente precisa disso também. E também falar aqui sobre o projeto do parceiro aí, Silvinho, né? Tem um projeto de escolinha com os meninos. Eu gostaria que vocês dessem atenção. Quem sabe aquela moça falou hoje sobre as crianças, quem sabe esse projeto pode fluir também lá, né? Por que não? Por isso que estou falando aqui para vocês dar atenção, né? Eu acho que ele me ligou, falou que algumas pessoas da casa aqui dão atenção para ele, parabéns para vocês, tá? E, por favor, vai lá visitar o projeto da escolinha, né? Que mexe com criança, trabalha com criança, é delicado, precisa de ajuda, precisa de atenção. Então vocês podem fazer isso também, porque nós somos esse portal para isso, porque as crianças são o futuro dessa cidade, né? As crianças são o projeto dessa cidade. Eu acredito que somos enviados para isso aí. Então, assim, dá atenção ao professor Silvinho, né, para que vocês possam entender o projeto do homem que está ali todo dia ralando, para que as crianças saiam da rua, da droga, né, que as crianças possam estar sempre ocupadas com coisas boas na cabeça. Então, eu acho que são essas pautas aí, né. Eu vou deixar mais os irmãos falar aí, ficar à vontade também, porque o tempo é para todos, né. Então, desde já, obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo. Não sou um cara de falar palavras bonitas, mas eu sempre procuro a melhor forma de esclarecer. Henrique, obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de fazer uso? Tá. Senhor secretário, gostaria que o senhor lesse reivindicações que foram encaminhadas pela internet no longo da semana, como também alguma, eu peço aí para o pessoal verificar se chegou pela internet. E passe a leitura, por gentileza. Sim, senhor? Alô? Vai ser realizado no último sábado do mês de novembro também a Marcha de Jesus, para Jesus, que vai coincidir em comemoração à data, ao dia municipal, ao dia do evangélico aqui no nosso município. Tá certo? Só para fazer essa consideração. Pode falar, Henrique. Sim, eu acredito que vai ser feita alguma comemoração. Eu acredito, Henrique, assim, esse projeto foi criado esse ano, ainda não chegou a data. Então, eu acredito que quando chegar a data, vai ser realizado. Ao final de todos, por uma questão de hierarquia, o prefeito vai fazer uso da palavra, eu acredito que ele fará esse esclarecimento, tá? Por favor, secretário. De acordo com o presidente pronunciou, nós recebemos algumas sugestões pela internet. E uma delas foi apresentada para a senhora Vera Lúcia Pala, diretora do Escritório de Desenvolvimento Rural, o EDR de Jaboticabal. Da agricultura que ela para serviço. Faz parte da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAPT, do Estado de São Paulo. Refere-se à criação de rúbrica específica para a agricultura no orçamento municipal, o que possibilitaria ao município obter pontuação no programa Município Agro. Outra sugestão é da munícipe Sandra Maria Mangeirão, que sugeriu a implantação de aulas de natação, atividades que, além de proporcionar diversão, é importante para a promoção da saúde. Também foi recebido mais uma proposta que chega do cidadão João Carlos Lavrini, o GATA, que sugere o incentivo à formação de novos músicos, com o objetivo de garantir a continuidade e o fortalecimento da Banda Santa Cecília, patrimônio cultural de nossa cidade. Isso aqui é só para a gente registrar, que já foi projeto, indicação aqui já pautada nesta casa e aprovada por unanimidade de todos os vereadores desta casa. Mas, enfim, está reforçando e a gente tem que buscar, né, essa continuidade, né, de nós podermos refazer novos valores para que a nossa banda não chegue num ponto que se termine.
A proposta consiste em iniciar com a criação de uma fanfarra municipal que funcione como um programa de capacitação musical para crianças, adolescentes e jovens. Este projeto permitiria despertar o interesse pela música desde cedo, formar músicos preparados para, futuramente, integrar a Banda Santa Cecília e promover inclusão social, através do acesso gratuito à educação musical e atividades culturais. Então, presidente, foram essas sugestões que vieram pela internet e que nós estamos fazendo essa leitura e acoplando aí dentro do... Perfeito. Então, nós temos aqui mais a sugestão da dona Vera Lúcia Pala, diz respeito à criação de uma rúbrica para agricultura no nosso orçamento. Prefeito, importante por conta de convênio. A Sandra Mangerão falou das aulas de natação, importante. O João Carlos da Silva, o João Carlos Lavrini, né, xará do nosso secretário, falou sobre a importância da Banda Santa Cecília. E tem mais um pedido aqui, na audiência pública, veio pelo meu WhatsApp, e vou conceder a palavra para o nosso diretor de esporte, Rony Carlos Gomes da Silva. O senhor tem 5 minutos para fazer aí alguns esclarecimentos pertinentes ao orçamento público, viu, senhor Rony? Para a gente não perder o foco. Boa noite. Boa noite. Seja o presidente, o prefeito, demais vereadores da casa, nobres vereadoras e todo aqui presente. Boa noite. A respeito, como foi citado, a respeito do esporte, eu vou só dar uma comentada rapidinha. Nós aqui no município, nós estamos aí com várias modalidades no esporte. Nós temos hoje um treino de futsal no ginásio de esporte. Temos, como comentou a respeito do Silvinho no campo, hoje ele atende lá aproximadamente umas 100 crianças ou mais. Sim. Com todo o apoio total do prefeito do departamento de esporte. Sim. O doutor tem conhecimento disso. Ele está bem amparado, apoiado totalmente pela administração. E também temos a parceria com o tênis, a Associação Viva Tênis, onde criança que estuda no município até 16 anos é isenção de taxa total de mensalidade, claro que o horário e dia disponibilizado pela associação, certo, como também pelos funcionários públicos, também 50% de desconto. Então eu vejo o esporte, nossa, está caminhando. Precisaria de um pouquinho mais de orçamento, né, secretário? Isso, eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá. E é o nosso tema aqui hoje. E em Agulha, a gente começou no início, tinha os pessoal lá que davam treino, tinha 2 professores lá que davam treino, que eu visitei a escola, né, com a diretora, mas por motivos particulares deles, eles se ausentaram dos treinos. Aí conseguimos agora o Dodô, que está indo lá dando aula de futsal e vôlei. E estamos já em andamento com outros projetos para se enquadrar em Agulha também, em breve aí, segundo o prefeito também está dando apoio. E também nós temos aqui em Fernando o judô, que tem uma inscrição aí mais ou menos de 140 crianças. Nós temos que atender 70, que o projeto é 70. Nós queremos estender para a Agulha também, estamos trabalhando para isso. Temos o Karatê, também que atende aí, nessa aí bastante criança, aí umas 80 também. Você entendeu? Então as crianças estão paradas bem no esporte, eu vejo. Com várias modalidades. Temos vôlei de areia, vôlei no futsal, no ginásio de esporte, com os professores, adequado para treinos. Então eu vejo assim que o esporte, ele, como é que posso dizer? Ele tira a criança um pouco da tela. E hoje a demanda está muito grande na tela. Nós tivemos aqui um projeto, que foi até o Silvinho, que me levou ao conhecimento, que foi a Copa Reis. Sim. Tivemos aqui no município 500 crianças, de 10 cidades. Cidade de 210 quilômetros, participou aqui 2 dias. O comércio ganhou, os hotéis teve hospedagem. Então isso aí ficou 2 dias, 500 crianças participando aqui em Fernando Preste, no campo. E temos também no futsal, não pode esquecer do futsal também, que abrange bastante crianças. Estamos hoje participando da Copa Nordeste. E também estamos aí com 3, 4 modalidades da categoria. Então o que acontece? Temos modalidade de judô, karatê, vôlei, futsal, vôlei de areia, judô, karatê, tênis, beach tênis também. E agora nós vamos implantar a mesa de ping-pong, ou seja, tênis também em breve, para atender a demanda. Então, prefeito,
presidente. A gente gostaria de colocar aí os recursos que a gente precisa, né? É isso que eu ia falar agora, porque quando a gente vê a lei orçamentária anual, vem lá 200 mil para o esporte, e é pouco. É pouco. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, senhores, que todas as reivindicações são importantes, mas a organização do orçamento pressupõe que a gente tire de algum lugar para pôr em outro, tá? Então, por exemplo, temos um orçamento do ano vigente, 45 milhões, que está em execução. Nós vamos projetar para o ano que vem, segundo o prefeito me confidenciou aqui, de acordo com algumas coisas que a gente pretende mudar, chegar a 50, 55 milhões ano. Então, por exemplo, se você está fazendo uma aplicação aqui na saúde X ou 2X, você vai ter que fazer um X,5 para você focar em outros lugares. Seria importante, seria muito bom se a gente tivesse orçamento para fazer tudo o que é importante. Mas aí a lei de diretrizes e a lei orçamentária é que vão fixar prioridades. Mas é muito importante a participação popular, como também que o nosso diretor veio aqui fazer esclarecimentos. É esse que é o objetivo aqui de hoje, momentâneo. E só colocando que o judô, ele é um projeto que a gente conseguiu com aquele fiscal. Na verdade vem de encontro aqui com a escola de agulha, né? Com o resultado positivo, propiciou exatamente as empresas. E já foi assinada a carta de doença para o próximo ano também, está certo o judô também no município. Então vamos ver se nós conseguimos agora estender para a agulha. E vamos conseguir, se Deus quiser. Se Deus quiser. E é isso, presidente. Demais, muito obrigado. Hein? Certinho. Obrigado, secretário. Senhor prefeito, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? O senhor está com a palavra. Eu não vou pôr o cronômetro para o senhor, tá? Tá bom. Para a gente seguir para a solenidade, que nós atrasamos. A ideia era começar a audiência pública às 19h. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e nós vamos partir para a solenidade. A gente ficar enrolando com muita conversa aqui, que todo mundo tem os compromissos de casa aí. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite aos nobres pares vereadores. Boa noite a todos os presentes nessa casa. Para mim é um dia muito especial estar de volta aqui nessa casa. Eu que, né, Valdirene? Tá dando risada aí, né? Eu que fui vereador, fui presidente nessa casa, ao lado de grandes vereadores que hoje aqui estão ainda compondo a mesa. E então voltar a essa tribuna é sempre um prazer. E é um motivo de orgulho ainda mais voltar nessa tribuna como prefeito de Fernando Prestes, né? Que é uma missão que Deus nos deu, Deus nos designou. E acredito muito que tem muita coisa boa acontecendo já em Fernando Prestes. A gente tem muita coisa que, se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar horas e horas falando. Mas também tem muita coisa que a gente precisa corrigir, melhorar. Eu acabei de ver alguns aqui que falaram, né, do que está acontecendo. O próprio Rony justificou algumas situações no esporte, mas eu queria pontuar uma situação aqui, senhor presidente. Claro. Que a gente aqui nessa casa ou a gente de fora, a gente não consegue ver. E hoje eu, como prefeito municipal de Fernando Prestes, eu vejo de perto as dificuldades da gestão pública de Fernando. Fernando Prestes é uma cidade diferente dos municípios ao redor da gente. Por que eu digo isso? Porque Fernando Prestes ela é uma cidade com arrecadação inferior à maioria dos municípios que estão ao nosso redor. Digo isso porque a gente não tem a gente tem sim uma grande indústria no município. Mas são agro, né? Mas esse sim, é o ponto. Esse é o ponto. A nossa arrecadação de IPTU, ela é defasada desde 92. Desde 92. Então, quer dizer, vem sendo repassado só o índice inflacionário, mas não tem nada mudado, não tem uma GEL, não tem vamos dizer assim, um plano de construção para elaboração e trazer tributos para que o município possa crescer. Não estou falando de cobrar impostos mais, não. A gente tem que crescer. A nossa casa, a gente é assim também. A gente começa ganhando um salário mínimo, a gente quer crescer, a gente quer ganhar mais. Para quê? Para a nossa casa se desenvolver, para a gente ter condição melhor de vida. E assim é o nosso município. E Fernando Prestes enfrenta, na contramão desse sentido,
uma situação também diferente dos outros municípios. Qual que é? Os gastos que Fernando Prestes tem, e são excessivos. Alguns, eu posso dizer aqui com palavras bem claras, que são alguns vícios que não tem em outros municípios. Por exemplo, vamos citar, Fernando Prestes hoje transporta alunos universitários gratuitamente para Araraquara, Catanduva, Taquaritinga. E é muito difícil você achar isso em outros municípios ao redor. Geralmente, quando tem, é o aluno que paga, ou paga uma taxa, ou enfim. Fernando Prestes também tem um distrito, que é do tamanho de um município, praticamente. A gente sabe que Agulha hoje sofre as mesmas demandas que Fernando Prestes sofre. E a gente tem que suprir as demandas lá, igual a gente supre aqui. E ainda mais, Fernando Prestes tem mais. Por quê? Porque Fernando Prestes acolhe o distrito de Vila Botelho. Fernando Prestes acolhe o distrito de Aparecida. Em que sentido? Na saúde, na educação. Então os pilares principais da nossa gestão é saúde e educação. Primeiro temos que sobreviver com saúde. Depois estudar para se preparar para o futuro. Então a gente acolhe 2 distritos que não vão a Monte Alto, que não vão a Santa Adélia. Passou mal, é o nosso município que vai acolher. O aluninho quer estudar onde da Aparecida? Não quer estudar lá em Monte Alto, quer estudar aqui em Fernando. Né? E aí a gente não tem o apoio necessário dentro do orçamento para poder abraçar todas essas causas. A gente sofre, o município de Fernando sofre. Eu, como prefeito municipal de Fernando Prestes hoje, posso dizer bem claro para vocês que se não fossem as emendas parlamentares, que se não fosse o trabalho dos vereadores, do vice-prefeito, do subprefeito, da classe política unida que nós estamos hoje, Fernando Prestes era uma empresa falida. Porque não tocaria o que a gente tem hoje. Eu falo muito com os vereadores nas reuniões que a gente está, se reunindo toda semana, e a gente apresenta o que está acontecendo. Fernando Prestes, no mandato passado, sempre digo isso, porque a gente faz uma referência ao mandato passado, do que tinha, do que está tendo. Fernando Prestes não tinha um período integral escolar. Hoje a gente tem um período integral escolar, né? Que a gente gasta mais, com merenda, enfim. A gente não tinha um centro de fisioterapia que atende hoje quase 100 pessoas dia. Né? Isso é um custo também altíssimo para a saúde. A gente também não tinha tantos custos que a gente está tendo hoje presidente, com RH, porque a gente estava defasado o salário dos trabalhadores, dos servidores municipais. Então a gente fez uma adequação salarial. Então a gente fez um investimento em quem? Na classe operária, na classe que sustenta. Como é que a gente vai contratar um motorista para carregar as crianças nossas por R$ 1.500? A gente não conseguia contratar. Se a gente não elabora o plano, reestrutura o plano de carreira dos profissionais, da educação, como é que a gente vai contratar professores bons, né, Marisa, né, Adriana? Como que a gente vai manter o nosso quadro? Então a gente tem que valorizar. Para valorizar, a gente tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, a gente tem que ter arrecadação. E a arrecadação nossa, infelizmente, está difícil. Passamos agora por 3 meses complicadíssimos em que a nossa arrecadação despencou quase 40%. Quase 40%. A gente teve que manter a rédea curta. Às vezes, por isso que às vezes reivindicam muitas coisas. Prefeito, está precisando fazer isso, precisando fazer aquilo, mas a gente tem que priorizar. Infelizmente. A gente tem que priorizar algumas situações, a saúde, né, principalmente. Cuidar muito bem da saúde do nosso povo. Eu escutei a reivindicação da... Como você chama, bem? Aline. A Aline falou da ambulância. Aline, hoje nós somos contemplados com a base do SAMU. Hoje, Fernando Prestes vai ter mais um gasto, que é o SAMU. Mas eu tenho certeza que o SAMU vai ser essencial para salvar vidas, tanto aqui em Fernando quanto em Agulha. A gente tem ambulâncias grandes aqui. Eu sei que a sua reivindicação, acho que é sobre o distrito, né? A ambulância grande no distrito. Mas a gente deixa prontamente no plantão para qualquer ocasião. Também ouvi falar da jornada médica, que a gente aumentou, né, Adilson? A jornada médica lá em Agulha. Também com vários
com pediatra, com especialidades, né? Todas atendendo também agulha, ginecologista, pediatra, odontologista, cardiologista, né? É muita coisa, a gente vai... Mas assim, a gente tem se esforçado ao máximo. E também, por que eu digo que eu vejo Fernando Prestes também como uma terra muito abençoada? Porque a gente tem muita coisa, viu, Carlinhos? A gente tem muita coisa em Fernando Prestes que os outros municípios não têm. Vou te dar a parte. Pode falar. Calma, a gente já tem até o projeto agora também a respeito da... Até eu ouvi falar aqui acho que foi no WhatsApp, né? Que falaram... A Vera, né? A Que Vera, falou a Vera da agricultura. criação Sim. da agricultura. A gente já vem isso desde o mandato passado, né, vereador? Discutindo essa reivindicação, inclusive para trazer recursos através da pasta da agricultura, que hoje Fernando Prestes não tem essa pasta. A gente poderia depois discutir. Mas como eu disse, primeiro a gente tem que procurar de onde tirar, para depois a gente pensar onde realocar. É. Então, gente, também vamos deixar por aqui as palavras. Eu acredito que se tiver alguém também que queira fazer uma pergunta, estou aqui disponível, à disposição. Eu acredito que o Rony também expressou alguns projetos que a gente tem dentro da área do esporte, né, Rony? Tem muita coisa acontecendo. Eu sempre digo para o Rony que o esporte a gente tem que focar nas crianças, nos jovens, no adolescente. Por que isso? Porque a gente tira eles da rua, tira eles da droga, a gente dá uma direção, não só para ele se tornar um esportista, mas para ele se tornar um cidadão de bem, aprender a respeitar o espaço do próximo. Semana passada eu vetei um campeonato regional, viu, senhor presidente? Vetei, porque a gente tinha em torno de um gasto de R$35 mil a gente ia ter. Para quê? Para trazer pessoas de fora. Aqui no município do lado a gente teve uma morte. Sim. Com torcidas de fora, com torcidas de outros lugares que vêm. Enfim, aí a gente tem um patrimônio que é bonito, que é o nosso campo, está bem zelado, né? E aí a gente pega e abre uma margem para acontecer algumas situações. Eu sei que tem muita gente que gosta do futebol, que gosta de ver, mas assim, a gente está num momento difícil. E R$35 mil é um bom dinheiro. E a gente deveria, eu sempre falo para ele, a gente tem que investir o que puder no jovem, nas crianças. É ali que está o nosso futuro. E também agradecer a todos aí que fizeram as suas sugestões, viu? Pode falar. Vem apertar. Sim. Agora com a implantação do SAMU, que vai inaugurar agora no mês de outubro, acredito que até o dia 10 esteja inaugurado, a gente vai ter essa condição. E aí a gente, em conversa com o subprefeito de Agulha, conversa com a pasta da saúde, com o Fernando, a gente pode estar dando essa direção que, como você disse, é um problema que não está tão difícil da gente resolver. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, prefeito, pela participação aqui junto à Câmara de Vereadores. Agradeço também as pessoas que fizeram as contribuições, né, recebidas nessa audiência pública. Elas serão analisadas pela equipe técnica e poderão ser incorporadas aos projetos finais da LDO e o PPA, que vão ser votados agora no decorrer do mês de setembro e até outubro, conforme a viabilidade legal e orçamentária. Reforçamos que os projetos permanecerão disponíveis na Secretaria da Câmara e ainda passarão por análise e deliberação do Poder Legislativo, momento em que novos debates e emendas poderão ser apresentados. A primeira discussão da votação está marcada para a sessão ordinária do dia 22 de setembro, agora que não nessa segunda-feira, na outra segunda-feira. Continuamos abertos a contribuições da sociedade que poderão
serem encaminhadas por meio dos canais oficiais da Câmara. Muito obrigado a todos pela presença e participação. Desejamos que este processo contribua para uma gestão pública mais transparente, eficiente, voltada para o bem-estar da população. E agradeço em especial a contribuição do prefeito aqui junto também e todos aqueles que fizeram uso aqui da palavra. Sejam sempre bem-vindos aqui nessa Casa de Leis. É muito importante para a democracia que vocês venham e façam isso. Então fica aqui meus parabéns e estejam sempre à vontade para retornarem, tá? Declaro encerrada a audiência pública referente ao Plano Plurianual de 2026, bem como da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora só um intervalinho e a gente já começa a nossa sessão solene para a entrega dos títulos. Pode ir.